aflição representa o significado do Evangelho. Pois foi o Senhor quem disse: onde o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez para a memória sua. O que Maria de Betânia fez? Ela compreendeu o que estava no coração do Senhor Jesus. Irmãos, é tão impressionante estudar os Evangelhos. Graças ao Senhor pelo que já ouvimos nessa manhã de nosso querido irmão. Pérolas, 4 pérolas preciosas, os 4 Evangelhos. E nesses Evangelhos nós vamos ver a história de Maria de Betânia. Neles está registrado que o que ela fez, aqueles discípulos obtusos não conseguiram entender. João deitou no peito do Senhor, mas não compreendeu nada dos seus sofrimentos antes da cruz. Pedro foi chamado para um discipulado tão pessoal. Tu és Simão, tu serás Pedro. Mas Pedro também não compreendeu nada da aflição e da angústia do coração do Senhor. E Tiago, a mesma coisa. Os 3 mais íntimos. Os outros nem precisamos dizer. O Senhor está vivendo seus últimos dias. João capítulo 11. Ele sai para um retiro em uma cidade chamada Efraim, a mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E isso é o deserto da Judéia, ligado mesmo a Jerusalém. Pequeno deserto da Judéia. O Senhor se retira para essa pequena cidade e ali permanece alguns dias. Assim João termina seu capítulo 11. O Senhor faz um pequeno retiro com seus discípulos. Em Jerusalém, o tumulto estava instalado. Eles soltaram uma nota de que quem encontrasse Jesus o denunciasse, para que ele fosse preso. Isso é uma nota de busca de um bandido comum. Aquele que o encontrasse o denunciasse, para que ele fosse preso. Nosso Senhor estava no seu retiro, a uns 40 quilômetros de Jerusalém. O que ele faz? Ao invés de fugir de Jerusalém, ele, que como Lucas diz, no capítulo 9, tinha no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então o Senhor sai do seu retiro e vai a Jerusalém, com os seus 12. Quando ele chega, vai em direção a Jerusalém. E então ele vai à aldeia de Betânia, que ficava distante uns 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta oposta ao monte Gólgota, Monte das Oliveiras, na encosta oposta, Betânia. E ali o Senhor, 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, vai a essa aldeia. Lá estavam os seus mais íntimos, saindo de um retiro espiritual com o nosso Senhor Jesus. Mas não compreendiam nada da sua angústia, da sua aflição e do seu coração. Mas uma mulher o compreendeu. E foi Maria de Betânia. Quando ela toma aquele frasco e quebra e unge cabeça e pés, segundo os relatos combinados do nosso Senhor, e enxuga com seus cabelos, então ela está dizendo para ele que após a sua morte, ele não poderia saber o quanto ela o amava. Então ela derrama antecipadamente ao seu pequeno tesouro, no seu vasozinho de alabastro, um unguento que Marcos descreve como preciosíssimo. Marcos capítulo 14. E ela derrama sobre a cabeça e os pés do Senhor. E ela está dizendo: meu Senhor, tu és para mim o mais precioso. Aquele unguento era usado pelas noivas para suas núpcias. E ela tomou o seu, guardado para suas núpcias, e quebrou, e derramou sobre a cabeça do Senhor, e sobre os seus pés, e enxuga os seus pés com seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Quando Maria toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, ela está dizendo: tu és digno de receber toda a glória. Então nosso Senhor, após receber essa unção, o seu coração foi refrigerado de tal modo que ele disse: onde o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, para a memória sua.
O que significam essas palavras do Senhor? Significam, ela compreendeu qual é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não é nos levar a frutificar para os outros. Essa é uma consequência que pode ocorrer de uma forma ou de outra, mais ou menos, não importa. O objetivo do Evangelho é levar-nos a nos derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele nos comprou para si. Pedro não compreendeu, João não compreendeu, Tiago não compreendeu, mas Maria compreendeu. Havia uma angústia profunda no coração do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele seria cuspido? Porque ele seria escarnecido? Porque seria esbofeteado? Amados irmãos, certamente não. Porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Qual era a angústia do coração do Senhor? É que ele estava há 6 dias de experimentar algo que para ele era insuportável. Ele podia experimentar a negação de Pedro, suportá-la. Ele podia suportar a traição de Judas. Ele podia suportar o abandono final de todos. Mas ele não podia suportar a perda da face do seu pai. Ele estava 6 dias desse brado. Deus meu, por que me desamparaste? Quem compreendeu a aflição do coração do Senhor? Apenas Maria de Betânia. Esse é o objetivo do Evangelho. Nada da sua angústia, da sua aflição e do seu coração. Mas uma mulher o compreendeu. E foi Maria de Betânia. Quando ela toma aquele frasco e quebra e unge cabeça e pés, segundo os relatos combinados do nosso Senhor, e enxuga com seus cabelos, então ela está dizendo para ele que após a sua morte, ele não poderia saber o quanto ela o amava. Então ela derrama antecipadamente ao seu pequeno tesouro, no seu vasozinho de alabastro, um unguento que Marcos descreve como preciosíssimo. Marcos capítulo 14. E ela derrama sobre a cabeça e os pés do Senhor. E ela está dizendo: meu Senhor, tu és para mim o mais precioso. Aquele unguento era usado pelas noivas para suas núpcias. E ela tomou o seu, guardado para suas núpcias, e quebrou, e derramou sobre a cabeça do Senhor, e sobre os seus pés, e enxuga os seus pés com seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Quando Maria toma os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor, ela está dizendo: tu és digno de receber toda a glória. Então nosso Senhor, após receber essa unção, o seu coração foi refrigerado de tal modo que ele disse: onde o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, para a memória sua. O que significam essas palavras do Senhor? Significam, ela compreendeu qual é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho não é nos levar a frutificar para os outros. Essa é uma consequência que pode ocorrer de uma forma ou de outra, mais ou menos, não importa. O objetivo do Evangelho é levar-nos a nos derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. Ele nos comprou para si. Pedro não compreendeu, João não compreendeu, Tiago não compreendeu, mas Maria compreendeu. Havia uma angústia profunda no coração do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele seria cuspido? Porque ele seria escarnecido? Porque seria esbofeteado? Amados irmãos, certamente não. Porque ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Qual era a angústia do coração do Senhor? É que ele estava há 6 dias de experimentar algo que para ele era insuportável. Ele podia experimentar obtusos, não conseguiu entender. João deitou no peito do Senhor, mas não compreendeu nada dos seus sofrimentos antes da cruz. Pedro
foi chamado para um discipulado tão pessoal. Tu és Simão, tu serás Pedro. Mas Pedro também não compreendeu nada da aflição e da angústia do coração do Senhor. E Tiago, a mesma coisa. Os três mais íntimos. Os outros nem precisamos dizer. O Senhor está vivendo seus últimos dias. João capítulo 11. Ele sai para um retiro em uma cidade chamada Efraim, a mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E isso é o deserto da Judéia, ligado mesmo a Jerusalém. Pequeno deserto da Judéia. O Senhor se retira para essa pequena cidade e ali permanece alguns dias. Assim João termina seu capítulo 11. O Senhor faz um pequeno retiro com seus discípulos. Em Jerusalém, o tumulto estava instalado. Eles soltaram uma nota de que quem encontrasse Jesus o denunciasse, para que ele fosse preso. Isso é uma nota de busca de um bandido comum. Aquele que o encontrasse o denunciasse, para que ele fosse preso. Nosso Senhor estava no seu retiro, a uns 40 quilômetros de Jerusalém. O que ele faz? Ao invés de fugir de Jerusalém, ele, como Lucas diz no capítulo 9, tinha no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então o Senhor sai do seu retiro e vai a Jerusalém, com os seus 12. Quando ele chega, vai em direção a Jerusalém. E então ele vai à aldeia de Betânia, que ficava distante uns 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta oposta ao monte Gólgota, Monte das Oliveiras, na encosta oposta, Betânia. E ali o Senhor, 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, vai a essa aldeia. Lá estavam os seus mais íntimos, saindo de um retiro espiritual com o nosso Senhor Jesus. Mas não compreendiam nada da sua angústia, da sua aflição e do seu coração. Mas uma mulher o compreendeu. E foi Maria de Betânia. Quando ela toma aquele frasco e quebra e unge cabeça e pés, segundo os relatos combinados do nosso Senhor, e enxuga com seus cabelos, então ela está dizendo para ele que após a sua morte, ele não poderia saber o quanto ela o amava. Então ela derrama antecipadamente ao seu pecado